30 anos atrás, no ano do seu centenário, Renato fez de barriga, chora mulambo otário. Bom, 30 anos depois do icônico gol de barriga feito por Renato Gaúcho, na final do Carioca de 1995, o Fluminense, treinado agora por Renato Gaúcho, ou Renate Gaúcho, conseguiu vencer por 5-0 o time boliviano, time do GV San José. Nome gigante aí desse time. E o Fluminense, né, que no ano passado ficou várias e várias rodadas na zona do rebaixamento, conseguindo se manter na elite do futebol brasileiro apenas na última rodada, né, naquele jogo contra o Palmeiras, o Tricolor Carioca parece que mostrou que está nos trilhos. Após resultados não muito interessantes sob o comando do técnico Mano Menezes, Renato Gaúcho parece que mudou o rumo do time e está seguindo aí rumo às cabeças do futebol brasileiro. E lembrando que na partida contra o San José, o Fluminense não entrou com um time titular, né? Dos titulares que entraram em campo contra o Red Bull Bragantino na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, só Fábio, o goleiro Fábio, que começou a partida, né? O titular, goleiro Fábio. E o Flusão meteu 5. Bom, acho que mostra que o time está bem ofensivo. E vamos ver a explicação do Renato Gaúcho, né, por ter colocado o time reserva contra o time boliviano. Então vamos lá, aqui no GE, o repórter Giba Pérez, né, e aqui o título: Renato Gaúcho explica o uso de reservas do Fluminense contra São José. Saber com quem contar aí. As palavras do técnico tricolor. Então, abre aspas para Renato Gaúcho. Minha equipe jogou com bastante intensidade, apesar de pouco tempo para treino. Fizeram o que eu pedi. Falo que não tem um time, tem um grupo. É importante o jogador deixar uma pulga atrás da orelha do treinador quando recebe uma oportunidade. Temos jogos a cada 3 dias, então preciso de todo mundo. Deu para observar todo mundo. Conheço o Cano, mas foi bom para o Everaldo. Fez 2 gols. E 2 golaços, tá? 2 golaços o Eve fez. É dar oportunidade para todos e observar as características. O pouco tempo que eu tenho, eu preciso ocupar em todos os aspectos, para que sempre que eu precise fazer uma substituição ou colocar alguém, eu tenha certeza daquilo que estou fazendo. Olha aí, o técnico Renato Gaúcho, né, que, como disse, não entrou com o time titular contra o San José e está observando, né, o seu time, o seu elenco, né, as peças que ele tem em mãos para poder fazer com que o time ele obtenha resultados interessantes e não lute para cair aí para a segunda divisão como foi, não é, no ano passado. E nessa de lutar, né, para ficar ali nas cabeças do futebol brasileiro, né, da elite do futebol brasileiro, o Renato Gaúcho, ele, quando chegou, aparentemente ele fez uma promessa de que tornaria, né, esse time do Fluminense, que é um bom time, né, tem um bom elenco, o Fluminense, tornar o Fluminense um time ofensivo. Então vamos aqui para o canal Flu News, né, o repórter aqui, ó, Douglas Van de Koken. Douglas Van de Koken. Tá aí, ó. Queen of the Stone Age aí para quem curte. E eu destaquei aqui um trecho, né, dessa notícia que é muito interessante a gente observar. Olha só. Então aqui, ó, o título: Renato cumpre promessa e torna o Fluminense mais ofensivo. E eu destaquei aqui um trecho dessa notícia que é muito interessante a gente observar aqui uma coisa. Olha só, com um time envolvente desde os primeiros minutos, o time que contou com a volta de PH Ganso entre os titulares dominou o modesto San José e controlou totalmente a partida, mantendo uma posse de bola acima dos 70% ao longo dos 90 minutos de jogo. E aí aqui é a parte que eu queria, né, destacar, né? E se muita gente pode tentar argumentar que o tricolor não fez mais que a sua obrigação ao golear o time boliviano,
tem que olhar para os outros resultados da rodada. Olha só, como por exemplo o Cruzeiro, que foi derrotado pelo desconhecido Mushuki Runa, 9º colocado no campeonato equatoriano, e com pouco mais de 10 anos de existência. Olha só, hein? Cruzeiro perdeu para esse time aí e ganhou da equipe mineira por 2-1 em pleno Mineirão. Nossa, não parou por aí. Flamengo e São Paulo também decepcionaram ao perder e empatar seus jogos respectivamente. Esse é um ponto importante, porque o Fluminense, né, apesar de jogar contra um time que, né, é um time que não tem tradição, vamos assim dizer, um time fraco, mas fez o seu dever de casa, não é? Foi ali no Maracanã. O Fluminense não decepcionou, não deixou, não é, o San José jogar. E foi muito interessante essa partida porque mostra que o Fluminense ele está em uma outra, vamos assim dizer, uma outra vibe, né? Uma outra vibe, né? No ano passado não foi até longe demais, vamos assim dizer, na Libertadores. Teve quase que um sacrifício ali no Campeonato Brasileiro, mas nesse retorno, né, do Renato Gaúcho à frente do comando técnico do time, o tricolor carioca parece que está caminhando, né, ele tem um objetivo. Quando mostra aqui, né, que olha, as pessoas podem falar, não, mas o Fluminense não fez mais que obrigação. Realmente, não fez mais que obrigação. Mas outros times, como o Cruzeiro, Flamengo e até o São Paulo, eles também tinham que fazer a obrigação deles e não fizeram. Então, tá aí um ponto interessante do nosso Vanderlei Cocaine. Isso aí. E para quem acha, né, que não, o time do Fluminense tá todo montadinho, Renato Gaúcho ele tem as peças, tá observando legal, então o time, né, tá fechado, tá fechadinho. Bom, vamos saber se o Renato Gaúcho pensa assim mesmo. Estamos aqui, ó, no portal Netflu, o repórter Ian Rocha. E aqui o título: Fluminense precisa de mais contratações? Renato Gaúcho responde. Vamos ver o que o Renate respondeu aqui. Abre aspas para o Renate Gaúcho. Sempre que puder trazer um jogador, independentemente da posição, que a gente saiba que vai ajudar, será bem-vindo. Isso vai depender da parte financeira do clube também, disse o técnico na coletiva de imprensa após a partida contra o San José. Olha aí, então, né? O Renato Gaúcho ele não dispensa, né, novas peças, novos jogadores. Então, o Renato Gaúcho é um técnico experiente, né? Já tá ali, já colocou o seu nome no panteão dos bons treinadores, né, brasileiros. E ele, olha, mostra que chegar um jogador novo aqui pode ajudar, né, dentro das condições financeiras do clube. Eu vou usar sim, né? É necessário até. E isso me fez lembrar uma fala do técnico Carille, quando foi questionado após uma partida do Vasco, né, se ele concordava com a fala do Pedrinho, presidente do Vasco, de que o Vasco estava, né, o clube estava entre os 8 melhores times aí do Brasileirão, enfim. E se precisava, né, de mais reforços e tal. O cara ele falou, não precisa, aqui tá tudo bem, tá tudo certo. E ele foi muito criticado, né? E foi criticado porque se o time do Vasco é um time tão bom assim, né, aquelas peças não estão trazendo bons resultados para o time. E o Renato Gaúcho foi numa outra linha, olha, aqui a gente, né, tá conseguindo aí, né, trabalhar, ser ofensivo, né, alcançar resultados bons, mas se chegar aí outros jogadores, novas peças, eu vou usar e vai ser bem-vindo, né? E o Renato Gaúcho mostra aí que ele tá bem conectado, vamos assim dizer, com o bom futebol, né? O futebol que é jogado, né, hoje, que é totalmente diferente, né, daquele futebol que era jogado, sei lá, nos anos 80, 90, quando o Renato Gaúcho era jogador de futebol, né? Então, fica aí o recado, né, os recados aí do técnico
Renato Gaúcho, Renate Gaúcho para a torcida tricolor. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, então curte aí se você curtiu, comenta aí qualquer coisa, o que você achou, se você concorda ou não com o Renato Gaúcho, o que você achou da vitória do Fluminense contra o San José pela Copa Sul-Americana. E compartilha também, se você tem algum amigo tricolor que você acha que vai gostar desse conteúdo, manda pra ele também, beleza? E se inscreve no canal, hein? Não se esquece não, se inscreve no canal e tamo junto, até o próximo vídeo.